O silêncio no Open Space da Inovatec Soluções era, como sempre, uma sinfonia desafinada de teclados a serem martirizados, conversas abafadas sobre prazos e o zumbido constante do ar-condicionado, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam sob as suas luzes fluorescentes. Para David Moura, programador sénior há quase 5 anos naquela empresa do Tagus Park em Oeiras, o silêncio tinha um peso particular. Era o peso do não dito, do olhar que desviava, do reconhecimento que nunca chegava da forma devida. David, um homem negro de 30 e poucos anos, corpulento, com um cabelo crespo e curto que emoldurava um rosto de traços suaves e olhos expressivos, sentia esse peso como uma segunda pele, mais apertada e desconfortável que as camisas XL que usava na tentativa vã de disfarçar uma obesidade que parecia ofender o olhar de alguns. Naquela manhã de terça-feira, o peso parecia ter duplicado. Um bug crítico no sistema de um dos clientes mais importantes da Inovatec, a farmacêutica internacional Farmamundo, tinha feito soar todos os alarmes. O pânico instalara-se no departamento de TI. Tiago, o gestor de projeto designado por Valério para esta conta, passeava-se de um lado para o outro, mais pálido que o habitual, enquanto outros colegas trocavam olhares nervosos. David, como sempre, mergulhou no código. Linha após linha, a sua mente analítica dissecava o problema com a precisão de um cirurgião. O mundo exterior desaparecia. Ali, no universo lógico da programação, a sua aparência, a cor da sua pele e o volume do seu corpo não importavam. Apenas a clareza do seu raciocínio, a elegância da sua solução. Horas depois, quando o sol da manhã já ia alto e o aroma a café requentado impregnava o ar, David carregou no Enter. O sistema da Farmamundo voltou à vida. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o departamento. Rui, um dos programadores mais novos, aproximou-se com um sorriso tenso. Safaste-nos o coiro outra vez, David. És o nosso mágico residente. Ainda bem que temos alguém que percebe mesmo destas coisas complicadas. A entoação, contudo, carregava aquela familiar nota de surpresa, como se a competência de David fosse sempre uma espécie de milagre inesperado. Inês, da equipa de marketing que partilhava o piso, materializou-se com um pratinho de pastéis de nata. Para celebrar o herói do dia, exclamou, alheia ao facto de David tentar há meses controlar o açúcar. Ele agradeceu com um sorriso forçado, pousando o prato na sua secretária já atulhada de pequenas suculentas, um toque de vida que teimava em manter naquele ambiente corporativo estéril. Uma delas, notou com um aperto no peito, parecia estar a morrer, tal como a sua esperança de ser verdadeiramente visto. O engenheiro António Valério, chefe do departamento, materializou-se à sua frente. Figura imponente nos seus fatos caros e cabelo grisalho impecavelmente penteado para trás, Valério era o epítome da autoridade polida. Bom trabalho, Moura, disse, a sua voz baixa, quase um segredo partilhado entre os dois. Resolveste depressa, eficaz, como sempre. O elogio, como sempre, era privado, contido. David acenou com a cabeça, um murmúrio de agradecimento a escapar-lhe. Sabia o que viria a seguir, ou neste caso o que não viria, e não veio. Na reunião de emergência convocada por Valério 1 hora depois para fazer o ponto da situação com a administração, o seu nome mal foi mencionado. A equipa de TI, sob a liderança atenta do gestor de projeto Tiago, conseguiu identificar e neutralizar a ameaça ao sistema da Farmamundo, anunciou Valério, o seu tom grave e confiante. Foi um esforço conjunto que demonstra a capacidade de resposta da Inovatec. David, sentado no fundo da sala, sentiu o sabor amargo da invisibilidade a que já se habituara. Era o arquiteto da solução, mas permanecia na sombra da sua própria competência. Mais tarde, nesse mesmo dia, Valério convocou outra reunião, desta vez apenas com a equipa de gestão de projetos e os programadores seniores. O ar-condicionado zumbia, mas a tensão na sala era palpável. Sobre a mesa, um novo desafio, o projeto Orion. Um contrato milionário com um consórcio internacional para desenvolver uma plataforma de gestão de dados de última geração. Era o tipo de projeto que podia catapultar uma carreira, que punha à prova os limites da inovação. David sentiu o seu pulso acelerar. As especificações técnicas, os desafios de arquitetura de software, era tudo aquilo em que ele era excepcional. Era a sua área de domínio. Pela primeira vez em muitos meses, uma faísca de esperança acendeu-se no seu peito. Talvez desta vez o seu talento se sobrepusesse à sua aparência. Valério, com a sua habitual pose de maestro, apresentou os contornos do projeto.
Falou de prazos ambiciosos, de clientes exigentes, da necessidade de uma liderança forte, dinâmica e com excelente capacidade de representação. Enquanto falava, o seu olhar percorria a sala, detendo-se brevemente em Tiago, depois em Ana, outra gestora de projetos com um perfil mais técnico, e passando por David, quase sem o ver. A escolha do líder para o projeto Orion, concluiu Valério, será anunciada nos próximos dias, após uma criteriosa avaliação interna. Queremos o melhor dos melhores a representar a Inovatec neste desafio. Nos dias que se seguiram, David mergulhou no trabalho, mas a sua mente estava no projeto Orion. Preparou uma apresentação detalhada das suas ideias, da sua visão para a arquitetura da plataforma. Reviu o seu portfólio de projetos bem-sucedidos, as soluções inovadoras que tinha implementado. Sentia-se qualificado, sentia-se preparado. Decidiu que não ia esperar. Solicitou uma reunião com Valério. O gabinete de Valério, no piso superior, era um santuário de poder e bom gosto. Amplo, luminoso, com uma vista panorâmica sobre os edifícios modernos do Tagus Park e, ao longe, o azul do Tejo. Mobiliário de design, obras de arte discretas nas paredes, uma secretária imaculada onde nem um papel parecia fora do lugar. David sentou-se na cadeira em frente à secretária de Valério, sentindo-se ainda maior e mais desajeitado naquele ambiente. Apresentou o seu caso com uma calma nervosa. Falou da sua experiência, da sua paixão pelo desafio técnico que o Orion representava, da sua confiança na sua capacidade de entregar um produto de excelência. Valério ouviu-o com uma paciência estudada, os cotovelos apoiados na secretária, os dedos entrelaçados. Quando David terminou, houve um breve silêncio, apenas quebrado pelo zumbido distante do tráfego na A5. Moura, começou Valério, seu tom suave, quase paternalista, o que o tornava ainda mais irritante. Aprecio a sua iniciativa e não questiono a sua competência técnica. É um dos nossos melhores programadores, disso não há dúvida. Fez uma pausa, ajeitando um objeto invisível na secretária. No entanto, para um projeto desta magnitude, com a visibilidade e a interação com o cliente que o Orion exige, precisamos de um perfil diferente. David sentiu um arrepio frio. Diferente, engenheiro? Em que sentido? Valério suspirou, como se estivesse a explicar algo óbvio a uma criança. O Tiago, como sabe, tem uma excelente capacidade de comunicação, um dinamismo natural, uma forma de se apresentar que cria uma empatia imediata com os clientes. São qualidades cruciais para a liderança de um projeto como este. A imagem da equipa, a forma como nos apresentamos é fundamental para o sucesso. A imagem. Aquela palavra outra vez. David engoliu em seco. Então, a minha competência técnica, os meus anos de experiência a resolver os problemas mais complexos desta empresa. Isso não é suficiente. Não se trata de ser suficiente, Moura, disse Valério, agora com um toque de impaciência. Trata-se de ter o pacote completo, e neste caso considerei que o Tiago é a escolha mais estratégica. Lamento. A palavra lamento soou oca, protocolar. David sentiu a raiva a subir-lhe pela garganta, mas conseguiu controlá-la. Levantou-se. Compreendo, engenheiro, ou finjo que compreendo. Saiu do gabinete de Valério com a dignidade que conseguiu reunir, mas por dentro sentia-se esmagado. A porta fechou-se atrás de si com um clique suave, selando a sua desilusão. Caminhou de volta ao seu lugar no open space como um autômato, o burburinho do escritório a parecer vir de muito longe. A esperança, aquela pequena faísca, tinha sido extinta com um sopro frio de estratégia e imagem. Mais tarde, nesse mesmo dia, o destino, com a sua cruel ironia, encarregou-se de esfregar sal na ferida. Ao dirigir-se à copa para encher a sua garrafa de água, David passou pelo corredor dos gabinetes da administração. A porta do gabinete de Valério estava entreaberta. Ouviu a voz do seu chefe e a de outro gestor, Ricardo, do departamento comercial. Sim, o Moura é um as tecnicamente, não há como negar, dizia Valério. Mas sejamos honestos, Ricardo. Para um projeto desta magnitude, com o cliente XPTO envolvido, a imagem conta muito, percebes? Precisamos de alguém que seja a cara da Inovatec. Alguém polido. O Tiago tem essa presença. O Moura é o Moura, excelente para os bastidores. Um riso abafado de Ricardo. Percebo perfeitamente, Antônio. Percebo perfeitamente. David ficou paralisado. Cada palavra era uma punhalada. Excelente para os bastidores. Aquela frase ecoou na sua mente, cruel e definitiva. Então era isso. Ele era o trabalhador da sombra, o esteio invisível, bom para o trabalho sujo, mas impróprio para a luz do dia, para a representação. A sua aparência, o seu corpo, a sua cor,
definiam-no aos olhos de Valério muito mais do que a sua mente brilhante. No dia seguinte, o ambiente na Inovatec parecia ter ficado mais pesado para David. Ou talvez fosse ele que o sentia assim, a sua sensibilidade aguçada pela dor da véspera. Reuniu a coragem que lhe restava e, num impulso, pediu novamente para falar com Valério. Desta vez a conversa foi curta e fria. David, com a voz embargada pela emoção contida, confrontou Valério com os comentários que tinha ouvido. Engenheiro, ouvi o que disse ontem sobre mim ao Ricardo, sobre a minha imagem não ser polida. Valério recostou-se na cadeira, o seu rosto uma máscara de frieza. Moura, primeiro que tudo, não sei do que está a falar. E mesmo que soubesse, conversas privadas são isso mesmo, privadas. Surpreende-me que alguém com a sua posição se dedique a escutar atrás das portas. A sua voz era cortante. E, francamente, esta sua atitude recente tem-me desapontado. Esta suscetibilidade excessiva. Não é profissional. Suscetibilidade? Repetiu David, incrédulo. Chama suscetibilidade a sentir-me injustiçado por ser avaliado pela minha aparência e não pela minha competência. Eu avalio todos os meus colaboradores por um conjunto de fatores, retorquiu Valério, levantando-se, sinalizando o fim da conversa. E a forma como nos apresentamos, como representamos a imagem da Inovatec, é um desses fatores. Se não consegue compreender isso, talvez o problema não esteja na minha avaliação, mas na sua percepção. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. David saiu do gabinete sentindo-se duplamente humilhado. Não só tinha sido preterido com base no preconceito, como ainda fora acusado de falta de profissionalismo por se atrever a questionar a injustiça. Nos dias que se seguiram, a profecia de Valério cumpriu-se. Começou a ser sistematicamente marginalizado. Projetos interessantes eram-lhe sonegados, reuniões importantes aconteciam sem que fosse convocado. Recebia um volume cada vez maior de tarefas de manutenção, trabalho repetitivo e pouco desafiante, muito abaixo da sua capacidade. O seu nome desapareceu das comunicações internas sobre os sucessos do departamento. Sentia os olhares dos colegas, alguns penalizados, outros indiferentes, outros ainda com um brilho de calculismo, talvez vendo na sua queda uma oportunidade para si próprios. O isolamento era como uma névoa fria que se adensava à sua volta. Começou a duvidar de si mesmo de uma forma que nunca antes acontecera. Seria Valério que tinha razão? Seria ele, David, o problema? A sua competência, da qual tanto se orgulhava, seria uma ilusão? As palavras cruéis de Valério, excelente para os bastidores, ecoavam na sua mente como um veredito. As noites tornaram-se longas, povoadas por fantasmas de inseguranças antigas, de episódios de bullying na escola por ser o preto e gordo, de olhares de desdém em lojas de roupa, de entrevistas de emprego onde sentia que já tinha sido rejeitado antes mesmo de abrir a boca. Aquele peso, aquela segunda pele, tornava-se cada vez mais sufocante. A sua pequena suculenta na secretária, a que estava a morrer, perdeu a última folha. Foi numa dessas tardes cinzentas, enquanto almoçava sozinho a sua marmita na secretária, uma salada insípida que mal tocou, que Sofia Alves se aproximou. Sofia era uma analista de sistemas da sua equipa, uma mulher na casa dos 30, branca, com um estilo discreto mas pessoal, cabelo escuro curto e uns olhos observadores que não deixavam escapar muita coisa. Raramente falavam para além do estritamente profissional. «Importas-te se me sentar aqui?» perguntou Sofia, indicando a cadeira vazia ao lado da de David. A copa hoje parece um campo de batalha. David encolheu os ombros, surpreendido. «À vontade». Sofia sentou-se e abriu o seu próprio Tupperware. Ficaram em silêncio por alguns momentos, o único som o mastigar discreto de Sofia e o clique distante dos teclados. «Tenho visto como as coisas têm sido para ti», disse Sofia, finalmente, a sua voz baixa, quase um sussurro, «com o Valério e com o projeto Orion». David olhou para ela, surpresa a dar lugar à cautela. «Não sei do que estás a falar». Sofia sorriu, um sorriso pequeno, compreensivo. «Acho que sabes, David, e acho que sabes que não é justo. Ninguém aqui tem coragem de o dizer, mas todos nós vemos. Vemos o teu talento e vemos como ele te trata». Fez uma pausa, escolhendo as palavras. «Eu já trabalhei com chefes assim, não exatamente como o Valério, mas parecidos. Sei o que isso faz a uma pessoa». David sentiu um nó na garganta. Aquelas simples palavras de reconhecimento, de validação, eram como um bálsamo inesperado numa ferida aberta. Olhou para Sofia e pela primeira vez viu para além da colega de trabalho. Viu uma aliada em potencial. «Obrigado, Sofia», conseguiu dizer, a voz um pouco rouca.
Significa muito para mim ouvir isso. Não tens de quê, respondeu ela. Olha, David, não te quero dar falsas esperanças nem meter-me onde não sou chamada. Mas se alguma vez precisares de, sei lá, de desabafar, ou de alguém que te ouça sem julgar, ou mesmo de ajuda para pensar em como dar a volta a isto, lá podes contar comigo. Deu-lhe um pequeno toque no braço, um gesto de solidariedade que apanhou David de surpresa. Não és obrigado a passar por isto sozinho. Naquela tarde, algo mudou em David. A validação de Sofia, o seu oferecimento de apoio, foram como uma pequena luz que se acendeu na escuridão do seu desespero. Não apagou a dor nem o medo, mas mostrou-lhe que talvez houvesse uma alternativa ao silêncio e à resignação. Começou a observar mais atentamente, a registar mentalmente os pequenos e grandes atos de discriminação, não apenas contra si, mas também a forma como Valério geria o departamento, as suas preferências, as suas injustiças. Nas semanas seguintes, a sua relação com Sofia aprofundou-se discretamente. Almoçavam juntos na copa de vez em quando, trocavam mensagens instantâneas com observações cifradas sobre o dia-a-dia do escritório. Sofia era inteligente, perspicaz e tinha um sentido de humor cáustico que ajudava David a relativizar algumas situações. Foi ela quem lhe sugeriu um dia, de forma quase casual. Sabes, David, se alguma vez quisesse provar o que se passa, talvez devesses começar a guardar alguns e-mails, anotar algumas coisas, datas, horas, testemunhas, só para o caso. A ideia inicialmente assustou David. Parecia um passo demasiado grande, demasiado perigoso, mas Sofia não insistiu. Apenas plantou a semente. E a semente começou a germinar na mente de David, alimentada pela raiva acumulada e pela crescente determinação de não se deixar esmagar. Começou por coisas pequenas. Guardou o e-mail em que Valério elogiava sua proposta técnica para uma nova funcionalidade, a mesma proposta que Valério, dias depois, apresentou numa reunião de administração como sendo um desenvolvimento interno do departamento, sem nunca mencionar o nome de David. Sofia, com a sua discrição habitual e acesso a certos arquivos por inerência das suas funções, conseguiu uma cópia da ata dessa reunião, onde a omissão era flagrante. Depois, houve o episódio do workshop, um curso de formação avançada sobre as novas tecnologias que seriam usadas no projeto Orion. David inscreveu-se, ansioso por atualizar os seus conhecimentos. Na véspera, recebeu um e-mail de Valério, informando-o de que a sua participação tinha sido cancelada devido a necessidades de serviço inadiáveis e urgentes. As necessidades urgentes resumiram-se a uma série de tarefas de manutenção de rotina que qualquer programador júnior poderia ter feito. Sofia, através de um contacto informal que tinha nos recursos humanos, descobriu que a vaga de David no workshop tinha sido preenchida à última da hora por um estagiário do departamento de marketing, que era, por coincidência, afilhado de um dos diretores da Inovatec. Mais um documento para o ficheiro mental, e agora digital, numa pasta encriptada no seu computador pessoal, de David. Valério, talvez sentindo uma mudança na atitude de David, menos resignação, mais observação silenciosa, ou talvez simplesmente porque o seu sadismo precisava de alimento constante, começou a apertar o cerco. As críticas ao trabalho de David tornaram-se mais frequentes e, por vezes, públicas em reuniões de equipa. Focava-se em pormenores irrelevantes, ignorava a qualidade do trabalho principal, questionava as suas estimativas de tempo. Pedia-lhe atualizações constantes sobre tarefas menores, interrompendo o seu fluxo de trabalho e a sua concentração. O objetivo parecia claro: desgastá-lo, humilhá-lo, levá-lo ao limite. Rui, o colega mais novo, outrora expansivo, agora evitava cruzar o olhar com David, mas Sofia ouviu-a comentar com Inês à porta da cafetaria. O engenheiro Valério anda a dar cabo do Moura. Não sei o que é que o gajo lhe fez, mas o chefe não o larga. Diz por aí que ele anda desmotivado, com problemas de atitude e que não colabora com o Tiago no Orion. A máquina de difamação, subtil mas eficaz, estava em pleno funcionamento. David sentia a pressão a aumentar, a rede a apertar-se. Dormia mal, comia pior. A ansiedade era uma companheira constante. Mas agora havia uma diferença. A raiva já não era apenas uma emoção autodestrutiva. Estava a ser canalizada. Cada nova injustiça, cada comentário depreciativo, cada tarefa humilhante era mais um item para o seu dossiê. Sofia era o seu barômetro, a sua confidente. Aguenta, David, dizia-lhe ela nos seus encontros discretos. Ele está a tentar provocar-te, levar-te a cometer um erro. Não lhe des esse gosto.
O ponto de viragem, o momento em que David percebeu que tinha de agir e não apenas resistir passivamente, chegou de forma inesperada. Numa sexta-feira, ao final da tarde, ao passar pela impressora do seu piso, viu um documento esquecido no tabuleiro de saída. Era um rascunho, cheio de anotações manuscritas à caneta vermelha. Reconheceu a caligrafia elegante e precisa de Valério. Era a sua próxima avaliação de desempenho. As classificações eram anedoticamente baixas em quase todos os parâmetros. Nos comentários, Valério tinha escrito: colaborador com bom potencial técnico, mas com notória dificuldade de integração em equipas dinâmicas. Demonstra falta de iniciativa e proatividade na interação com clientes e parceiros. Apresenta uma atitude geral de desmotivação e resistência à mudança. Necessita de melhorar significativamente a sua comunicação interpessoal e a sua imagem profissional para corresponder aos padrões da Inovatec. David sentiu o sangue a gelar nas veias. Aquilo não era uma avaliação, era uma sentença. Valério estava a construir, peça por peça, o caso para o seu despedimento, ou, na melhor das hipóteses, para a sua completa e definitiva marginalização. Dobrou o papel e guardou-o no bolso, o coração a bater descontroladamente. Nesse mesmo instante, o seu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Tiago, o líder do projeto Orion, no grupo de trabalho da equipa. Pessoal, alerta vermelho. O servidor de testes do Orion crashou. O cliente XPTO vem cá amanhã de manhã para a demo e não temos nada. Socorro! Seguiram-se várias mensagens de pânico de outros membros da equipa. David olhou para a mensagem, depois para o papel amarrotado no seu bolso. Uma estranha calma começou a instalar-se sobre ele, a calma fria que precede a tempestade. Poucos minutos depois, o telefone do seu posto de trabalho tocou. Era a extensão de Valério. A voz do engenheiro do outro lado era tensa, quase irreconhecível. Moura, gabinete, agora. Valério estava pálido, o seu habitual ar de superioridade substituído por uma ansiedade mal disfarçada. Tiago estava ao seu lado, parecendo um adolescente apanhado em falta. Moura, começou Valério, sem rodeios. O Tiago, a equipa, houve um problema grave com o Orion. O sistema está em baixo. O cliente vem cá amanhã às 10 para a demonstração final antes do lançamento. Preciso que resolvas isto. E que prepares uma apresentação para o cliente. És o único que pode limpar esta confusão. David olhou para Valério, depois para Tiago, que evitava o seu olhar. Por um instante, considerou recusar. Considerou deixá-los afundar na sua própria incompetência e arrogância. Mas depois olhou para o rascunho da sua avaliação no bolso. Não, ele não ia desistir. Ia lutar, mas ia lutar nos seus termos. Resolvo, engenheiro, disse David, a sua voz surpreendentemente firme, mas com uma condição. Valério ergueu uma sobrancelha. Condição? Amanhã de manhã, antes da reunião com o cliente, o senhor e eu vamos ter uma conversa. Só os dois, no seu gabinete. Valério hesitou, visivelmente contrariado por um subordinado lhe impor condições. Mas o desespero nos seus olhos era evidente. Está bem, Moura, como quiseres. Mas resolve isto. Pelo amor de Deus, resolve isto. David passou a noite em claro na Inovatec. Mergulhou no código caótico do projeto Orion, identificando os erros de Tiago, reescrevendo módulos inteiros, otimizando a performance. Sofia ficou com ele durante as primeiras horas, trazendo-lhe café e sanduíches, oferecendo apoio moral e técnico quando necessário. Pela primeira vez, sentiu-se parte de uma equipa, mesmo que a equipa fosse apenas ele e ela contra o resto. Ao amanhecer, o sistema do Orion estava estável, funcional e mais rápido do que alguma vez tinha estado. David preparou também uma apresentação concisa e brilhante para o cliente. Estava exausto, mas sentia uma energia nova, uma determinação fria. Às 9 da manhã, bateu à porta do gabinete de Valério. O engenheiro já o esperava, a sua habitual máscara de autoridade recomposta, embora com vincos de cansaço à volta dos olhos. Entre, Moura. Espero que traga boas notícias. As melhores possíveis, engenheiro, disse David, sentando-se. O sistema está operacional, a apresentação está pronta. Fez uma pausa. Mas antes disso, temos a nossa conversa. Nesse momento, bateram levemente à porta. Era Sofia. Engenheiro Valério, desculpe interromper. Precisava só da sua assinatura nos documentos urgentes para os RH. Valério franziu o sobrolho impaciente. Agora, Sofia. Estou numa reunião. É mesmo muito urgente, engenheiro. Ordens da direção. Sofia entrou, colocou uma pequena pilha de papéis na extremidade da vasta mesa de reuniões de Valério e, com um gesto aparentemente casual, pousou o seu telemóvel ao lado dos papéis, o ecrã virado para baixo.
O gravador de áudio estava ativo. Bem, Moura, disse Valério, voltando-se para David, visivelmente irritado com a interrupção. Seja rápido. Temos um cliente importante à espera. David respirou fundo. Era agora ou nunca. Engenheiro Valério, começou, a sua voz calma, mas carregada de uma intensidade que surpreendeu até a si próprio. Durante os últimos meses, mas com particular incidência desde que o projeto Orion foi anunciado, tenho sido alvo de um padrão consistente de discriminação, assédio moral e sabotagem profissional da sua parte. Valério soltou uma risada curta, desdenhosa. Discriminação? Assédio? Moura, está a delirar? Ou será que a pressão do trabalho de ontem à noite lhe afetou o discernimento? Não estou a delirar, engenheiro, e tenho como provar o que digo. David tirou do bolso interno do casaco o rascunho amarrotado da sua avaliação de desempenho. Colocou-o sobre a mesa. Isto, por exemplo, é uma avaliação fraudulenta, destinada a justificar a minha estagnação e, quem sabe, o meu despedimento. Valério olhou para o papel, o seu rosto a endurecer. Isso é um documento interno, um rascunho. Não sei como veio parar às suas mãos, mas reflete a sua intenção, interrompeu David. Tal como reflete a sua intenção, o facto de me ter preterido para a liderança do projeto Orion, apesar de eu ser o mais qualificado, com base na desculpa da imagem. Imagem essa que o ouvia discutir com o gestor Ricardo, referindo-se a mim como excelente para os bastidores, porque a minha aparência não era polida. O rosto de Valério começou a congestionar-se. Está a acusar-me de quê, exatamente, Moura? De ser preconceituoso. O sarcasmo na sua voz era palpável. Estou a acusá-lo de abuso de poder, engenheiro, de criar um ambiente de trabalho tóxico, de me avaliar e tratar com base na cor da minha pele e no meu peso e não na minha competência. David sentia o seu próprio coração a bater com força, mas a sua voz não vacilou. Tenho registro de e-mails, de tarefas atribuídas, de exclusões de reuniões e formações. Tenho testemunhas. E agora? Olhou significativamente para o telemóvel de Sofia. Tenho também o registro desta nossa conversa. Valério levantou-se de um salto, a sua cadeira a ranger violentamente no chão polido. A máscara de sofisticação e controle estilhaçou-se, revelando uma fúria crua. Quem é que você pensa que é, Moura? Gritou, a sua voz ecoando no gabinete. Acha que pode vir para aqui, para o meu gabinete, fazer acusações destas? Um tipo como você, com essa sua figura, essa sua falta de maneiras, de trato social. Acha mesmo que alguma vez ia chefiar alguma coisa de jeito nesta empresa? Ou em qualquer outra? Avançou até estar quase a tocar em David, o seu rosto vermelho, os seus olhos azuis a fuzilá-lo. Eu tentei ser simpático. Tentei dar-lhe uma oportunidade, apesar de tudo. Mas você não se enxerga. Você é um problema, Moura. Um peso morto que eu tenho carregado. Esta empresa vende uma imagem de sucesso, de dinamismo, de excelência. Não podemos ter gente como você na linha da frente a estragar tudo. Agora saia. Saia do meu gabinete e vá fazer a maldita apresentação. E depois vamos ter uma conversa muito séria sobre o seu futuro nesta empresa. Ou melhor, sobre a sua falta de futuro. Sofia, que tinha permanecido em silêncio, tensa, limitou-se a desligar discretamente a gravação no seu telemóvel e a olhar para David. Um misto de choque e admiração nos seus olhos. David, embora abalado pela virulência do ataque e pelas palavras carregadas de ódio, sentiu uma estranha calma invadi-lo. A verdade, por mais feia e dolorosa que fosse, estava finalmente exposta, nua e crua. Olhou para Valério, não com medo, mas com uma espécie de piedade fria. Obrigado, engenheiro, disse David, a sua voz surpreendentemente controlada. O senhor acabou de confirmar tudo e de provar o meu ponto de forma inequívoca. Levantou-se, ajeitou o casaco. Agora, se me dá licença, tenho um cliente para impressionar e um projeto para salvar, coisa que, pelos vistos, mais ninguém neste departamento parece capaz de fazer. Deixou Valério no seu gabinete a resfolgar de raiva e dirigiu-se à sala de reuniões onde o cliente XPTO já o esperava. A adrenalina do confronto ainda lhe pulsava nas veias, mas quando começou a falar, a apresentar as soluções que tinha desenvolvido durante a noite, a sua voz era firme, a sua argumentação clara, a sua paixão pela tecnologia evidente. Mergulhou na apresentação com a mesma concentração com que mergulhava no código. Explicou a falha original, sem nunca mencionar o nome de Tiago, detalhou a sua correção, demonstrou as novas funcionalidades e a robustez do sistema. Respondeu a todas as perguntas com segurança e conhecimento de causa.
Os representantes do cliente, inicialmente céticos e visivelmente tensos, foram se descontraindo à medida que a apresentação avançava. No final, o gestor principal do consórcio SPTO, um alemão corpulento de ar severo, levantou-se e estendeu a mão a David. Moura, disse com um raro sorriso. Impressionante. Absolutamente impressionante. O seu conhecimento técnico e a sua capacidade de resolver este problema sob pressão são notáveis. Salvou este projeto e, francamente, salvou a reputação da Inovatec aos nossos olhos. Valério, que tinha entrado a meio da apresentação e assistido a tudo de um canto da sala, pálido e silencioso, limitou-se a forçar um sorriso amarelo. Assim que os clientes saíram, satisfeitos e tranquilizados, David não perdeu tempo. Juntamente com Sofia, que já tinha o dossiê de provas organizado e a gravação do áudio pronta, dirigiu-se ao gabinete de Helena Guzmão, a diretora de recursos humanos da Inovatec. Helena Guzmão era conhecida pela sua postura habitualmente impassível e pela sua lealdade férrea à administração da empresa. Ouviu o relato de David e Sofia com uma expressão neutra, tomando notas ocasionalmente. Mas quando Sofia ligou a gravação áudio do confronto no gabinete de Valério, a máscara de profissionalismo de Helena Guzmão vacilou. Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente ao ouvir os insultos e as ameaças de Valério, a sua voz distorcida pela raiva e pelo preconceito. Quando a gravação terminou, houve um longo silêncio no gabinete. Isto é, muito grave, disse Helena finalmente, a sua voz mais baixa que o habitual. Preciso de analisar este material com muito cuidado e de falar com a administração. Podem ter a certeza de que a Inovatec não tolera este tipo de comportamento. Nos dias que se seguiram, a Inovatec foi abalada por um terremoto silencioso, mas profundo. Valério foi imediatamente suspenso das suas funções, enquanto decorria uma investigação interna. Os boatos espalharam-se como um rastilho de pólvora pelos corredores e pelas conversas de café. Alguns colegas manifestaram um apoio discreto a David. Outros olhavam-no com uma mistura de admiração e receio, como se ele fosse uma espécie de herói trágico ou um perigoso agitador. Outros ainda, os mais próximos de Valério, teciam comentários ácidos sobre ingratidão e falta de lealdade. David tentou manter-se focado no seu trabalho, mas era difícil ignorar os olhares e os sussurros. Sofia era o seu pilar, a sua confidente constante, lembrando da justeza da sua luta. A investigação interna, apressada pela gravidade das provas e pelo receio de um escândalo público, foi rápida. A gravação áudio era irrefutável. Outros testemunhos encorajados pela ação de David começaram a surgir, pintando um quadro ainda mais sombrio da gestão de Valério. Uma semana depois, Helena Guzmão chamou David e Sofia ao seu gabinete. A investigação está concluída, anunciou. O engenheiro Antônio Valério foi demitido da Inovatec, com efeitos imediatos. Um peso enorme pareceu sair dos ombros de David. Não sentiu euforia, apenas um cansaço profundo e um tênue, muito tênue, vislumbre de alívio. A Inovatec, continuou Helena no seu tom formal, lamenta profundamente o sucedido e reitera o seu compromisso com um ambiente de trabalho respeitoso, inclusivo e livre de qualquer tipo de discriminação. Gostaríamos de lhe apresentar, David, em nome da administração, o nosso mais sincero pedido de desculpas. Helena Guzmão prosseguiu, informando David de que, como forma de reconhecimento pela sua competência e como um gesto de reparação, a administração tinha decidido oferecer-lhe a liderança do projeto Orion, agora reconfigurado, e com uma nova equipa que ele próprio poderia ajudar a selecionar. A empresa iria também implementar um programa mais robusto de formação em diversidade e inclusão para todos os níveis hierárquicos. David ouviu tudo em silêncio. A oferta era tentadora. Era, de certa forma, a justiça que ele procurava, o reconhecimento que lhe tinha sido negado. Mas as palavras de Valério, o veneno do seu preconceito, ainda ecoavam na sua mente. As cicatrizes, sabia-o bem, não desapareceriam de um dia para o outro. Agradeceu a oferta e pediu alguns dias para pensar. Naquela noite, David caminhou longamente pelas ruas de Alfama, em Lisboa. O ar fresco da noite, o cheiro do Tejo, o som distante de um fado que escapava de uma pequena taberna, tudo isso parecia acalmar a tempestade dentro dele. Sentou-se num banco do miradouro de Santa Luzia, a contemplar as luzes da cidade estendendo-se a seus pés. Lembrou-se da sua pequena, suculenta morta. Mas lembrou-se também das outras que resistiam, teimosamente verdes, na sua secretária. Lembrou-se da coragem de Sofia, da sua amizade inesperada.
Lembrou-se da força que tinha descoberto em si mesmo, uma força que não sabia que possuía. Não sabia ainda se aceitaria a proposta da Inovatec. Talvez precisasse de um novo começo, de um lugar onde não tivesse de lutar tanto para ser simplesmente ele mesmo. Ou talvez decidisse ficar e usar a sua nova posição para ajudar a construir um ambiente verdadeiramente mais justo para garantir que mais ninguém tivesse de passar pelo que ele passou. Mas uma coisa ele sabia, com uma certeza que aquecia o seu peito cansado. Já não era o David dos bastidores. Tinha enfrentado o seu opressor, tinha falado a sua verdade, tinha recuperado a sua voz. E essa vitória íntima e profunda, ninguém lhe poderia tirar. Olhou para o céu estrelado sobre Lisboa. O futuro era incerto, sim, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, David sentiu que podia olhar em frente, não como uma vítima resignada, mas como um sobrevivente que tinha encontrado a sua luz na escuridão. E à sua maneira, tinha vencido. O peso nos seus ombros parecia um pouco mais leve. Respirou fundo o ar da noite, um homem negro, obeso, brilhante e finalmente em paz com a sua própria e inegável força.